Graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 9, Doutrinas Bíblicas. Capítulo 8, a doutrina da igreja, eclesiologia. Amados, no capítulo 7, a doutrina da salvação, soteriologia, foi tratado os seguintes assuntos. Tópico 1, a natureza e os elementos da salvação. O que significa o arrependimento, fé e conversão como elementos operantes da salvação. Tópico 2, é possível perder a salvação? Quais são as duas provas de que é possível o crente perder a salvação? E hoje, no tópico 1, a origem da igreja. Amados, Israel é descrito como uma igreja no sentido de ser uma nação chamada dentre as outras nações a ser um povo formado de servos de Deus. Com esse sentido, o termo aparece no original em Atos, no capítulo 7, versículo 38. Quando o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego, na Septuaginta, a palavra congregação de Israel foi traduzida por eclésia, ou igreja. Então, Israel era a congregação ou a igreja de Jeová no Antigo Testamento. Depois dessa igreja judaica o ter rejeitado, Cristo prediz a fundação de uma nova congregação, uma instituição divina que continuaria sua obra na terra. Essa é a Igreja de Cristo, que começou a existir fisicamente a partir do dia de Pentecostes. E Paulo foi capacitado por Deus na exposição a respeito da Igreja no tempo e no espaço. Isso ele fez pelo Espírito Santo, de modo especial na carta de Éfeso. Em Efésios, no capítulo 3, versículo 8 a 10, ele diz: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades. Amém, amados? Ao apóstolo Paulo foi revelado um duplo mistério, referente ao Evangelho e à Igreja, por ocasião da sua conversão na estrada de Damasco. Entenda, até aquela data, o então Saulo de Tarso estivera perseguindo os fanáticos seguidores da seita do caminho, como era conhecida a igreja primitiva. Esses enfatizavam uma nova dispensação, isso é, Cristo, sua morte e ressurreição, o que lhe fora inaceitável até o momento em que o Senhor o fez cair por terra. Assim, levantou-se então um Paulo, a quem foi revelado o grande segredo que havia de revolucionar sua vida. Os cristãos estão unidos a Cristo e Cristo está unido a eles. Amados, entenda, esse fato estava tão vivo na mente do apóstolo que anos mais tarde, com profunda convicção, ele afirmou, lá em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Então, ele relembra aos que leram sua carta aos Efésios que já havia mencionado este mistério em poucas palavras. Em seguida, fala do mistério de Cristo. Mas o que vem a ser isso? Amados, não se refere unicamente à igreja, na qualidade de corpo de Cristo, mas o mistério do Cristo eternamente vivo, tendo um corpo composto de crentes, judeus e gentios. É um mistério que em épocas passadas não fora revelada aos filhos dos homens. Então, a igreja, no plano de Deus, conforme
vimos em Efésios, no capítulo 3, do versículo 8 a 10, já existia bem antes que qualquer outra coisa viesse a existir. Isso com base no sangue do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Amém? Então, Deus, segundo o seu plano, permitiu que as eras se fossem escoando, até que achou por bem tornar a igreja conhecida. A igreja de Cristo veio à existência como tal no dia de Pentecostes, como nós já mencionamos, quando foi consagrada pela opção do Espírito. Assim como o tabernáculo foi construído e depois consagrado pela descida da glória divina, assim também os primeiros membros da igreja foram congregados no cenáculo e consagrados como igreja pela descida do Espírito Santo sobre eles e dentro deles. Amém? Observe um exemplo. Davi, ele juntou os materiais para a construção do templo, mas a construção foi feita por seu sucessor, Salomão. Da mesma maneira, Jesus, durante seu ministério, juntou os materiais com os quais daria forma à sua igreja. Mas o edifício foi erigido pelo seu sucessor, o Espírito Santo. Realmente, essa obra foi feita pelo Espírito Santo, operando através dos apóstolos, que lançaram os fundamentos e edificaram a igreja por sua pregação, ensino e organização. Como diz lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 20, edificado sobre os fundamentos dos apóstolos. Então, já vimos que a palavra igreja tem mais de um sentido na linguagem de hoje. Assim, igreja é um edifício, uma congregação, uma denominação e ao cristianismo em geral. O termo igreja deriva de duas palavras gregas, a preposição ek e o verbo kresia, que significa chamados para fora. Vamos entender isso melhor. Isso é, aqueles que por Deus são chamados para fora do mundo para constituírem um corpo espiritual. Amém? A igreja é formada exclusivamente de pessoas nascidas de novo pela instrumentalidade do Espírito Santo e da palavra de Deus, para que por meio dela o Senhor Jesus realize sua obra neste mundo, função nossa, e cumpra por ela o seu propósito no futuro. Para sua melhor compreensão, veja o assunto pormenorizadamente seguindo os seguintes itens. Primeiro, a palavra igreja, empregada em sentido universal, designa o corpo de Cristo. A igreja universal, da qual Cristo é a cabeça, é um organismo vivo, pois em cada um dos seus membros palpita ali a vida do Senhor. Ele é quem rege todo esse corpo místico e comunica a cada um dos seus membros sua sabedoria, sua justiça, sua santidade, sua vida e poder. Lá em João, no capítulo 6, versículo 35, diz: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém? Segundo, a Assembleia Universal é descrita sob a forma de um templo. Os apóstolos e profetas lançam o fundamento deste edifício, sendo Cristo a pedra fundamental. O Senhor é o apoio de todo o edifício. 1 Pedro, no capítulo 2, verso 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Terceiro, a Assembleia Universal dos Salvos é a esposa de Cristo. Jesus mesmo é o esposo. Lá em João, no capítulo 3, verso 29, diz: aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e ouve, alegra-se
muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Amados, a igreja se prepara agora para brevemente unir-se ao Cordeiro, para jamais dele se separar. Jesus está às portas. Quarto, a assembleia local deve compor-se somente de membros regenerados. Isso é, pessoas nascidas de novo pela instrumentalidade do Espírito Santo, cheia dele, que façam a vontade de Cristo. E se unam a uma congregação local para comunhão, cooperação, serviço e assistência mútua. Então, através da multiforme ação de seus ministros, Deus quer aperfeiçoar a sua igreja. Amém? Quinto, o Espírito Santo opera na Assembleia e por intermédio dela. O Espírito Santo quer revestir de poder os crentes, amados, guiá-los em toda a verdade, revelar a Cristo, transformá-los até que cheguem à semelhança de Cristo. Amém? E para nós encerrarmos, sexto, a verdadeira igreja de Deus não conhece outro legislador além de Cristo. O gozo da verdadeira igreja consiste em saber a vontade do Senhor e cumpri-la. E sua maior glória no futuro será viver em Cristo, na sua semelhança. Vestida da justiça de Cristo, seguindo e servindo por amor. Revestida de seu espírito e fazendo a sua vontade. Entenda, mas a igreja está olhando para cima, esperando a volta daquele a quem ama. E o Senhor está voltando. Amém? Na próxima aula, tópico 2, o fundamento e a missão da igreja. Quais as referências bíblicas que apontam para o fundamento da igreja? Quais os 2 itens que expressam a missão da igreja no mundo? Amém, amados? Agora nós estamos nas doutrinas bíblicas vendo sobre a igreja. E você tem que entender que a igreja é você. Você que tem essa missão de levar o evangelho às outras pessoas. Use esse material para estar evangelizando, levando as pessoas a conhecer o amor de Cristo, o amor de Deus por elas. Não pare de falar, fale, amados. Amém? Se você gostou, deixe aí o seu like. Se você tiver alguma dúvida, vai ali nos comentários, deixa ali a sua pergunta, nós estaremos te respondendo. Né? E também deixa ali nos comentários a sua opinião da aula. Nós gostaríamos de saber o que você pensa a respeito e o que pode ser melhorado. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.